Olá, Olá, e aí, tudo fala, bom, Hélio, tudo cara? bem? Tudo Tudo e bom? você? Tudo ótimo. Ótimo. E Garoto, aí? te convidei aqui nesse momento para a gente conversar, porque eu acho que a gente tem uma ideia muito alinhada de habilidades médicas. Então, o que eu venho buscando aqui através dessas lives é achar pessoas que tenham habilidades que desenvolveram de alguma forma, médicos principalmente, desenvolveram de alguma forma habilidades além da medicina. Porque eu acho que durante muito tempo foi muito importante, né? A gente foi fixado na nossa cabeça, assim como médico, que a gente tinha que se especializar, aprender mais sobre medicina e mais especialista, mais títulos. E hoje, eu vejo que se a gente é só médico, se você sabe só de medicina, única e exclusivamente de medicina, acaba não necessariamente prosperando como antigamente. Então, eu acho que eu queria conversar mais nessa linha, tá? Então, eu queria que você se apresentasse aí, falasse para a galera, afinal de contas, quem é você, e vamos discutindo um pouco mais sobre essa linha de raciocínio. Legal, obrigado pelo convite, Hélio. Para mim é uma honra estar aqui. Bom, pessoal, boa noite a todos aí. Obrigado para quem está participando. Meu nome é Daniel Kruglenski, que eu sou médico também da faculdade lá da Medicina da USP. Eu fiz cirurgia do aparelho digestivo e hoje eu tenho um consultório onde atendo a parte de gastro e sou cirurgião. E também com o tempo, e a gente vai entrar um pouco, talvez, nessa discussão, mas com o tempo, quando eu fiquei do outro lado da mesa, quando eu virei paciente e fui acompanhar toda a minha família aí em vários processos aí do outro lado da mesa, né, como paciente, eu acabei vendo o quão diferente era o atendimento de médico para médico, mesmo médicos muito bem formados aí, que para mim tinham em várias consultas eu senti uma defasagem muito grande de um preparo de algo que a gente realmente não aprendeu na faculdade. Então eu comecei a correr atrás disso Temos fãs e aí. tô vendo aqui, Mônica, tudo bem? Boa noite, legal que você está aí. E aí como eu sentia que tinha esse gap e eu sou um cara que gosto muito de estudar coisas não técnicas, eu resolvi mergulhar de cabeça nisso e montei um evento chamado O Consultório, que também tem um podcast, né, que tanto que a doutora Mônica falou que acompanha, que eu trago pessoas para ensinarem para a gente as coisas não técnicas que a gente realmente usa e a gente precisa no dia a dia. Então, quando você falou no começo aqui na abertura da live que hoje a gente precisa se desenvolver de uma maneira que a gente não precisava antigamente, eu acho que, na verdade, eu acho que a gente sempre precisou, talvez as habilidades sejam um pouco diferentes. Então, assim, você consegue prosperar sem ter outras habilidades? Talvez. Talvez fosse mais fácil antigamente, realmente. Mas que com certeza quem já tinha certas habilidades aí, além da parte técnica, antigamente se desenvolveu e prosperou muito mais, eu acho, na profissão, porque a nossa profissão requer outras habilidades que a gente não aprende na faculdade. Então, eu acho Sim. que realmente é algo que a gente acaba aprendendo batendo na cabeça, né? A gente não tem Eu uma acho. aula de. A gente pode até entrar nos assuntos, mas muita coisa a gente aprende errando. E a gente poderia ter aula de várias coisas durante a faculdade, por exemplo. Não, eu acho que essa foi uma grande deficiência. Assim, eu comecei a ver sobre finanças porque na minha cabeça tudo que você precisava para saber, para prosperar em ser como médico assim e ter dinheiro era basicamente ganhar dinheiro, entendeu? Então eu achava que ganhando dinheiro era mais que suficiente para a gente formar patrimônio, construir uma vida. E aí eu percebi que só ganhar dinheiro, se você não tinha educação financeira, você tinha. Mas eu percebi tudo isso quando eu cheguei lá no mercado e vi que tinham muitos médicos que trabalharam a vida toda, ganharam dinheiro a vida toda e não tinham construído nada, porque não tiveram esse princípio, essa mentalidade de construir. E aí eu acabei abraçando a ideia dos investimentos, mas eu vi também que não é a única habilidade que os médicos precisam também, porque elas meio que conversam entre si, né? A saber gerenciar um consultório, é saber gerenciar um marketing que você faz do seu próprio consultório, de como a gente se vende. E realmente, nada disso, absolutamente nada disso é ensinado na faculdade. Então, antes tarde do que nunca, né? A gente É, começa aprendendo, fazendo mesmo, até batendo o fato. muita cabeça. É interessante você falar isso, porque até o fato de a gente estar numa profissão que ela é muito bem remunerada, na sua média, sei que tem gente que ganha mal, mas é uma profissão que a gente é relativamente bem remunerado e não sei como vai ser no futuro, porque está aumentando muito o número de faculdades e tal, mas
o fato de a gente ter esse histórico de que você, por exemplo, como anestesista, consegue ter uma boa remuneração, isso fez com que a gente não estudasse, por exemplo, a parte financeira e outros Uhum. recursos aí que são necessários no nosso dia a dia. Então, essa situação que você descreveu é muito comum, né? A gente vê médicos que ganham super bem, mas que eles gastam muito também. Então, ele vai chegando mais aí para o final da carreira, ou numa idade que seria uma idade legal de se aposentar, e ele vê que não vai dar para se aposentar, embora ganhe super bem. E talvez tenha faltado aí um estudo, um ensino e algumas outras coisas aí no começo da carreira, né? Com certeza. Eu acho que muita gente dava certo meio que na força bruta, né? Às vezes a pessoa ganha tão bem que não precisava de planejamento financeiro, ou funcionava tão bem você acompanhar um médico e tinham tão poucas opções no mercado de se você era um especialista, que mesmo se você não tivesse planejamento nenhum, o seu consultório enchia. E é justamente o que você falou hoje. Hoje a gente está num cenário em que, pipocou faculdade de medicina, pipocou médicos formados e a gente já viu isso acontecendo com outras áreas. Por exemplo, a advocacia foi uma área que aconteceu isso. Eles eram uma área que começou a proliferar muito e eles começaram a virar uma commodity. E aí acabaram que tinham muitos advogados que simplesmente nem trabalhavam com a própria especialidade porque de tanta oferta que tinha no mercado. E eu vejo medicina caminhando para esse caminho, assim, pode ser que a gente chegue no momento de virar commodity, assim, tem tanto médico no mercado que se você não souber de fato se diferenciar, começar a buscar novas perspectivas ali, você tem uma grande chance de virar mais um, tá? E acabou aquela expectativa que a gente tinha, aquela medicina romântica de antigamente. Essa história de virar mais um, eu acho que tem muito desse medo no ar, né? Tem muito dessa preocupação da gente virar um número, da gente virar uma massa aí de trabalho que não tem muito domínio sobre o próprio trabalho, né? A gente acaba deixando de ser um profissional liberal e acaba sendo mais um número aí dentro de uma empresa. Mas, por outro lado, também, e isso eu acredito muito nisso, que embora tenha uma competição e tenha um número grande de pessoas, quem conseguir atender direito, se dedicar ao paciente, se diferenciar em vários outros aspectos, que não só a parte técnica, ainda assim vai conseguir fazer uma boa medicina, sabe? Então, eu acredito muito que tem o espaço e tem o lugar. É meio utópico achar que a gente não vai trabalhar por pouco, né? Estou falando médicos no geral, então assim, falar não, então os médicos, vai se formar um monte de gente agora, mas médico não vai aceitar trabalhar por pouco, mas vai aceitar. Não, vai ter alguém que vai trabalhar por muito pouco. Então, por um lado, que você falou, vai saturar. Mas por outro lado, a pessoa que trabalhar por muito pouco, ela não vai conseguir entregar uma consulta ou uma anestesia do jeito que você entrega, a qualidade que você deve entregar hoje. Então, eu acho que é importante a gente se diferenciar em todos os aspectos possíveis para a gente entregar a melhor medicina possível, porque isso esse gap entre um bom atendimento e um mau atendimento vai ficar muito visível. Então, você entende? Embora eu acho que vai ter muita gente e o negócio vai baratear, quem se diferenciar vai ficar muito diferenciado. Então, eu acredito muito nisso. E a gente tem bastante gente para atender, né? Então, não adianta achar que pouca... não falta. Não falta. Então, não adianta achar que pouca gente vai atender, e vai atender bem, e o resto não vai conseguir atender, vai só atender por um preço muito baixo de consulta, porque tem bastante gente disposta a pagar muito bem pago por um serviço bom, né? Por um serviço que realmente vale a pena ter esse gasto, né? É aquela história de valor percebido, né? O que você entrega na sua consulta hoje, sabe? A pessoa sai de lá sentindo que teve um tratamento diferenciado. Pô, valeu muito a pena passar com o Daniel. Cara, a consulta foi muito boa, ele realmente presta muita atenção em mim. Ou não, nossa, fui lá, gastei uma grana, cara, a consulta foi horrível, não olhou no meu olho. Então, assim, pode parecer, cada coisinha pode parecer pouco, mas assim, cada coisa a mais, que não só a parte técnica, vai fazer muita diferença daqui para frente, até na maneira como você vai trabalhar com a medicina. Então, esse é o meu ponto de vista em relação a isso. Não, eu concordo. Eu acho que assim, a parte técnica, inclusive, talvez fique a mais comprometida ali, porque conhecimento, simplesmente, assim, ter lido vários livros, ter tido muito conhecimento, hoje a gente tem várias inteligências artificiais fazendo diagnósticos aí muito mais eficiente e preciso do que a gente. Então, a gente tem que se diferenciar no que a gente nunca deveria ter perdido, que é o relacionamento humano. Né, que eu acho que isso realmente a gente não vai ter. Você pode perguntar para o Google e ele acertar qual é o seu diagnóstico, mas
cuidar de você é só uma outra pessoa mesmo. O Google, pelo menos, ainda está longe disso, de efetivamente cuidar alguém. Então, eu acho que talvez seja voltar mais a esse caminho, ao cuidado, a dar atenção, a se relacionar, mas a gente precisa meio que, de alguma forma, estudar isso, porque a gente não sabe, como você falou. Eu já cheguei a ver estudar algumas coisas, principalmente como a Disney faz, né? Porque tem um método Disney de encantamento do cliente, que é muito isso, de você encantar e fazer o seu cliente se importar com você, além de tudo que você entrega. Então, existem vários caminhos ali. E eu até queria perguntar para você o que você gostaria, por onde você começou nesse caminho aí de querer descobrir novas habilidades. Você falou que foi quando você teve uma experiência do outro lado, né, da mesa, mas o que te levou, que caminhos que você buscou ali para começar a desenvolver essas habilidades para você? Eu sou um cara que gosto muito de gente, né? E eu gosto muito de me comunicar. Então, para mim, mesmo quando eu fazia ambulatório no HC, que você tinha que atender muita gente, eu sempre fiz questão de me relacionar muito bem com os pacientes. Então, esse lado sempre eu tive muita paixão por pessoas, assim, pelo relacionamento, sabe? Então, durante a faculdade, ou mesmo durante a residência, eu sempre gostei de ler muito sobre comunicação, sobre interação entre pessoas, sobre liderança. Eu já tinha esse viés aí, não técnico, né? Quer dizer, é técnico, mas não técnico médico. E quando eu comecei a passar como paciente nos médicos conhecidos e vi que existia esse gap enorme aí entre um conhecimento técnico e o conhecimento e o cuidar, né? E aí eu resolvi me aprofundar, então eu comecei a estudar. Fora que a minha esposa também não é médica, isso acho que abre muito a cabeça, né? Com quem que você se relaciona no seu dia a dia. Quando a gente tem um relacionamento, pode ser amigos, pode ser qualquer coisa, um relacionamento. Quando você tem um relacionamento com pessoas que não estão no meio que você está, você consegue abrir um pouco mais a cabeça. Então isso fez eu abrir um pouco mais a cabeça para a parte administrativa, para a parte de marketing. O marketing hoje está super, todo mundo falando marketing digital, mas assim, o marketing em si, o marketing de relacionamento, a gente deveria ter isso na faculdade. A parte de administração, a parte de finanças, a gente deveria ter na faculdade um pouquinho de matemática financeira. Não precisa nem ser avançado, porque hoje aquelas decorebas, as fórmulas, a gente não precisa de nada disso. Mas os conceitos, a gente deveria ter tido isso. Então, foi um pouco de relacionamento com as pessoas, com quem eu me relacionava, um pouco das minhas experiências pessoais e um pouco de bater a cabeça no consultório, porque quando você vai crescendo no consultório, você vai errando e você vai aprendendo. Então, eu tinha para mim que, e hoje eu tenho, assim, eu graças a Deus acho que está nesse nível, eu não queria ter nenhuma consulta em que acabasse a consulta e falasse, esse paciente aí saiu insatisfeito, foi muito ruim a conexão. E a gente vai aprendendo, né? Quando a gente dá plantão, a gente aprende. Quando a gente atende, a gente aprende. Quando a gente atende convênio, a gente aprende. Depois a gente vai indo para o particular. Então você vai errar. Então, mesmo, por exemplo, você é anestesista. Com certeza você já se arrependeu de alguma coisa que você falou no quarto do paciente. Falou, putz, não deveria falar desse jeito, deveria falar daquele jeito. E eu sou um cara que essas coisas, principalmente os erros, eles me movem muito, sabe? Então, sempre que não gerei uma conexão legal numa consulta, eu parei e me perguntei o que aconteceu, por que não foi tão bom? Né? Além da parte técnica, eu acho que a parte técnica, isso aí é indiscutível, a gente tem que saber o que a gente faz. Né? Mas eu sempre me perguntei, o que poderia ter sido melhor nesse relacionamento aqui? Será que eu deveria ter sido com essa pessoa muito mais humano e menos técnico? Será que eu deveria ter sido mais técnico? Será que eu falei demais? Será que eu falei de menos? Então, esse auto-questionamento fez eu correr para esse lado não médico. E eu gosto, né? Isso é uma paixão também. É bacana. Eu acho que essa reflexão de conhecimento, de ver como é que foram as suas experiências, propicia todo esse crescimento. Mas assim, a gente está falando aqui aí de situações em que normalmente é mais fácil você tentar gerar uma conexão, que é o consultório particular, que são situações que a gente normalmente tem mais tempo. Como você acha que a gente consegue desenvolver esse tipo de coisa em situações que a gente está mais amarrado? Por exemplo, quando a gente está começando, quando você está naquele plantão mais cheio, quando você está atendendo num sistema que você tem muita gente para atender. Sim. Como que a gente poderia desenvolver isso em lugares mais difíceis, assim, de menos mobilidade, que você controla menos? Eu acho que tem dois pontos que são os pontos-chave dentro de uma consulta para gerar uma boa relação. Isso aí pode ser feito em alguns segundos, então isso a gente aprende
a fazer assim na marra até num pronto-socorro, num ambulatório muito cheio. Quem se importa com isso consegue entender esses dois pontos, que é a empatia e a autoridade. São as duas coisas que a gente tem que mostrar numa consulta. Então, assim, além da parte técnica e do conhecimento, Sim. então mandar um abraço aí pro Ivan, legal te ver aqui, Ivan. Então, assim, a gente tem que mostrar empatia e a gente tem que mostrar um pouco de autoridade. Vou começar pela autoridade, embora para a conexão a empatia é mais importante. A autoridade é mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo, que a gente tem experiência naquilo, que a gente já viu um caso parecido, ou que se a gente não viu, a gente sabe quem pode resolver. Então, se você mostrar que você está confortável naquela área ou naquele problema que o paciente está te trazendo. E assim, de novo, eu já até falei aqui, mas se você não estiver confortável, você provavelmente, se você estuda e se você tem um conhecimento amplo, você consegue saber quem pode ajudar aquele paciente. Isso também é válido. Então, mostrar um pouco de autoridade é mostrar que você sabe o que você está fazendo. E a empatia é o que gera conexão. Então, assim, empatia é você ouvir um pouquinho do que o outro quer dizer, entendeu? Então, você não precisa ficar 40 minutos ouvindo uma pessoa falar para mostrar empatia. Então, aquela brincadeira, que time você torce, eu também torço para aquele time. Ou um cara se machucou andando de moto, você, também tenho moto, eu gosto de moto. Ou o cara tá com gastrite porque ele toma muito vinho e você gosta de vinho. Se você realmente mostra que você está ouvindo o que aquela pessoa fala, e aí pode ser repetindo o que ele falou para você mostrar que você se importa, ou pode ser com essas brincadeiras, que não são brincadeiras, mas na verdade são jeitos da gente se conectar. Essa conexão ela é feita rapidamente, porque quanto mais rápida a consulta, maior a percepção da pessoa de que o médico não está nem ligando para ela. Então, se a pessoa chegar lá e tem uma queixa qualquer, e você, antes de sair caçando o diagnóstico, você fizer qualquer comentário que mostre que você realmente ouviu o que ela está te dizendo, isso pode ser repetir a última frase dela, assim, qualquer comentário. Então, a pessoa chegou e falou, eu tava correndo no parque, tropecei, caí, tal. A próxima pergunta poderia ser, onde está doendo? Assim, faz um raio-x aqui, tchau. Então, poderia ser assim uma consulta. Então, a mesma pessoa chega e fala, tava andando, correndo no parque, tropecei, caí. Sério, que parque que você tá correndo? Pô, é legal, você corre sempre lá, corro. Nossa, legal, eu também corri, mas agora não dá mais tempo, tá muito corrido e tal. Que legal, e aí você corre bem? Você corre profissional ou amador? Não, corro amador. Legal, tal. E fala aí, onde você machucou? Então, assim, esse adendo que foi 30 segundos. 20 segundos, 30 segundos. Que você mostrou que você ouviu alguma coisa que não foi o joelho que é machucado, o tornozelo machucado. Isso já gerou a conexão, entendeu? É claro que numa consulta mais longa, um paciente particular, você tem mais tempo, você pode entrar muito mais a fundo aí, achar similaridades, tem um monte de outras coisas que podem acontecer, mas uma consulta rápida, até a brincadeira do time é a conexão, porque você não está tratando, porque você não está tratando do problema pontual, entendeu? Então eu acho que não sei se eu respondi sua pergunta, mas é isso aí. Não, fantástico, justamente porque as pessoas sempre olham e falam assim, é muito fácil você fazer isso na sua consulta particular, você tem 2 horas para fazer, você pode bater papo, mas isso é muito legal que você levantou, você não precisa de horas para criar uma conexão, você faz isso em segundos, sendo assertivo, ouvindo direto o paciente. E eu gostei da ideia da autoridade também, que é isso, assim, você não precisa saber tudo, você precisa saber onde arrumar a informação e passar confiança, né, para quem tá lá pedindo por ajuda para você. Então, essas são... A Mônica escreveu aqui escuta ativa, é muito legal, é interesse pelo paciente, assim, tem um negócio que é chamado prova de escuta. Então, você provar que você escutou o que a pessoa tá falando. Tá feito, entendeu? Óbvio que pode ser muito melhor, você pode ter muito mais tempo, mas você mostrar que você tá lá, presente, escutando, isso é maravilhoso, isso aí já gera conexão. Não, isso é fantástico mesmo. Essa relação é muito, muito legal. E que outras coisas, além de gerar empatia, dessa coisa da conexão, que outras habilidades você acabou buscando para você mesmo? E que eu sei que você tem um curso em que você ensina tudo isso, e pelo que entendi, ele é bem abrangente, né? Ele chama o consultório, mas ele abrange quase tudo ali da medicina. Então, que outras habilidades você reconhece como sendo muito importantes ali para alguém que quer começar a enveredar nesse mundo de novas habilidades? Isso acho que vai muito com o objetivo de cada um, porque realmente é muito amplo. Então, os eventos iniciais aí que eu promovi, a gente buscava muito o pilar, né? Paciente, profissional de saúde e o consultório, e tudo que se relacionava com as 3 coisas. Então, isso já abrange muita coisa.
Mas é claro que existem muitas habilidades que cada um pode buscar e isso tem muito a ver com o objetivo, né? Então, qual que é o seu objetivo? Mas eu acho que a parte de administração é importante em um certo ponto aí, o quanto isso vai ser aprofundado depende realmente do que a pessoa vai fazer. A parte do relacionamento de pessoas, que é o que eu mais gosto, a parte de processos, então assim, estudar os processos, como os processos funcionam. Eu acho que o começo da carreira, começo do consultório, é muito importante a gente saber cada processo que a gente precisa fazer, e eu acho importante a gente fazer aquele processo. Então, hoje eu tenho alguém que agenda a cirurgia para mim, que marca as cirurgias, pede prévia de reembolso e faz tudo por mim. Mas eu já fiz tudo isso manualmente e para aprender como é que você faz guia do convênio, sei lá, é importante a gente saber como funciona todo um processo do consultório. Marketing, então, também o marketing de relacionamento. Hoje o marketing digital também é importante a gente ter conhecimento, porque embora a gente terceirize para algumas empresas para fazer esse marketing, se você não tem muita ideia do que acontece, você fica muito no escuro e você sempre se questiona, será que estão fazendo o mais certo comigo? Será que estão fazendo o necessário? Será que eu não estou queimando dinheiro aqui? Então, eu acho que é importante a gente conhecer um pouco de tudo. A parte de finanças, então nem se fala, essa separação de pessoa jurídica e pessoa física é algo que a gente tem muita dificuldade, e mesmo quando a gente sabe que tem que fazer, no dia a dia as coisas se confundem, né? Os seus gastos de pessoa física com o que você ganha. Então, assim, e também a parte de crescimento financeiro, de educação financeira, acho que é importante também a gente saber. Então, citei algumas coisas, mas posso estar esquecendo de outras, mas eu acho que tudo isso... outra coisa que a gente fala no evento também é de autocuidado, a gente precisa estar bem para cuidar dos outros. Então, o evento, ele até hoje ele foi muito amplo, né? A gente falou, cara, de meditação, então, sei lá, Mariana Ferrão, Márcio Atala foram no evento para falar do autocuidado, como que a gente se cuida, até a parte de comunicação. Então, tinha vários comunicadores lá, tinha a Renata Garcia, que é uma ótima comunicadora, tinha o Mark Tawil, que é um ótimo comunicador, tinha um pessoal que falava de marketing, falava do Google, tinha, por exemplo, o Tomás Cirurgi para falar, o Doutor Consulta, ele falava sobre a parte também de administração, de gestão. Assim, eu acho que tem para todo mundo, sabe? E dúvidas também tem um monte. É importante a gente saber aquilo que a gente tentar reconhecer aquilo que talvez a gente precise, o que faz falta para a gente hoje para poder melhorar um pouquinho. A gente nunca vai saber tudo. Entendi. Então, acho que o primeiro passo ali é entender aonde você quer chegar, né? Ou seja, não tem uma formulinha mágica, não tem um roteiro que você vai falar, olha, além da medicina, agora você precisa aprender isso, isso e isso. Eu acho que, como você falou, tem alguns pilares ali que provavelmente vão ser muito úteis, mas eu acho que, então, o primeiro passo é entender fazer o autoconhecimento do que você quer entregar e o que você quer atingir, né? Eu até queria falar para você, assim, essa definição de médico de sucesso, né? Que eu acho que a gente tinha antes, que é ser um médico de sucesso. Eu acho que mudou a definição antes, né? Porque antes um médico de sucesso era um cara que ganhava muito, tinha consultório cheio, mas eu acho que hoje não necessariamente você precisa ter rios de dinheiro, você precisa estar trabalhando que nem um maluco ali para se definir como um médico de sucesso, ter um padrão de consumo que as pessoas interpretam e falam, não, esse cara é sucesso, olha o carro que ele anda, o que ele faz. Eu acho que é ter esse conhecimento do que é sucesso para cada um de nós, né? Acho isso o mais importante, Hélio. Você tocou num ponto que isso serve para qualquer profissão, né? E para a gente realmente, assim, o que é sucesso para você? Porque eu até no último evento teve um painel de médico de sucesso. E aí tinham 3 médicos aí, não vou citar o nome deles, mas são conhecidos amigos meus. E para cada um deles, o sucesso era uma coisa diferente. Então, para uma médica que é mãe, o sucesso pode ser conseguir conciliar aí a educação dos filhos e ter um atendimento. Por exemplo, eu tinha um médico amigo meu que ele queria ter tempo com os filhos, então o sucesso para ele era poder pagar as contas e sobrar para ele poder viajar com as filhas e ter mais tempo com elas. Para outro, o sucesso era ter o maior movimento cirúrgico de um hospital, ou para um outro, o sucesso é ter realmente consultório cheio, ou abrir várias empresas. Então, entender o que é sucesso para você vai fazer você poder trilhar aí quais habilidades que você precisa ter para chegar onde você quer chegar. A construção da carreira nossa, ela não é uma construção de um prédio. Então, não existe um livro que fala, para você ter sucesso está aqui, ó. Esses são os passos que você tem que ter. É impossível isso. Eu vejo mais como a construção de um corpo que também envelhece e que em cada momento, em cada estágio aí em cada idade, ele tem uma necessidade. Então, há 10 anos no início da minha carreira aí, quando acabou a residência,
a minha necessidade era uma, hoje a minha necessidade é outra, minha vontade é outra e minhas habilidades que eu tenho que adquirir é outra. Então, realmente eu vejo a carreira como um corpo que cresce, que a gente quer o melhor para ele, que ele envelhece também e que as vontades vão mudando. Não, eu acho isso fantástico mesmo. Inclusive, eu falo isso bastante para os clientes sobre consumo, né? Porque o que acontece com a maioria das pessoas na questão do consumo e que atrapalha é essa visão, que a pessoa olha, tipo, acabou de se formar, consumo para ele é, sei lá, ter carrão e era o padrão de consumo dele, aquilo fazia ele feliz. Depois de um tempo, o carro não era tão importante, porque ele casou, ele queria mudar para uma casa melhor, porque ele ia ter filhos e tal. Só que acontece que ele não larga o padrão anterior para ir para o próximo. E isso faz com que ele comece a acumular passivos ali no meio do caminho e ele vai mudando de direção, como você falou, a visão vai mudando ao longo do tempo, só que ele não vai se desvencilhando das anteriores. E aí isso vai criando um custo inacreditável de vida, porque, não, eu comecei com carrão, agora eu vou ter carrão para sempre. Não, eu comecei numa casona, agora eu vou ter para sempre. E isso, naquilo lá, nem é tão importante mais para a pessoa e ele tá lá se matando de trabalhar para tentar manter aquilo e ele não consegue, né? Porque não dá, chega uma hora que você cansa, seu corpo não consegue, você não consegue nem entregar o que é importante para o seu cliente, porque você está cansado, você está trabalhando feito um maluco. Quando você era jovem, ok, mas depois de um tempo isso fica insustentável. Então eu vejo esse não enxergar as realidades de cada um, de cada momento que a gente está passando, um dos problemas também na construção financeira, que é, como eu falei, tudo se conecta aqui, né? Tudo se conversa. E você falou a gente estava falando de entender outras habilidades, mas o mais importante aqui é entender o quanto que a gente precisa entender de cada habilidade fora da medicina, porque acho que uma coisa que preocupa todo mundo, você fala, putz, agora eu vou ter que entender de marketing, mas não tenho tempo de fazer faculdade de marketing, não tenho tempo de fazer um curso enorme, quanto que eu preciso entender, o quanto que você acha que que a pessoa precisa mergulhar em cada uma dessas habilidades novas para ser o suficiente para ele conseguir aplicar na vida dele? Ótima pergunta. Eu não acho que a pessoa tem que ser uma expert em cada uma dessas habilidades, fazer um MBA porque vai ter um consultório. Acho que não. Mas eu acho importante ter uma noção do que é cada coisa. Até para você poder contratar ou fazer uma parceria com alguém que vai suprir essa necessidade. Existe um senão aí. Se você se apaixona por uma área e você quer mergulhar de cabeça naquilo, beleza, mergulha de cabeça naquilo. Mas para um médico se desenvolver e ter o sucesso que ele deseja, seja qualquer sucesso que a gente está falando, ele não é obrigado a ser expert em nenhuma outra coisa. Mas eu acho importante entender cada uma delas, entender como elas são, para que elas funcionam e quem é a melhor pessoa que pode suprir essa necessidade para você. Fazer a propaganda do evento. No evento ou consultório, a pessoa sai sabendo o que ela precisa para ela. Isso é fundamental. E é muito individualizado. Ele é muito individualizado, aquilo que você falou. Não é igual para todo mundo. Eu conheço pessoas que não querem de jeito nenhum ter um consultório lotado. E sei de gente que está brigando muito para ter o consultório lotado. E cada um tem sua razão. O importante é o que você falou. Essa reavaliação com o tempo. Porque às vezes o que você pensa, quando você está na faculdade, o que você pensa que vai ser sucesso, e você está correndo atrás daquilo, de repente você já nem quer mais aquilo, só que a corrida continua. E o que está acontecendo agora aqui com a pandemia é muito interessante isso, porque foi uma pausa obrigatória para quase todo mundo. Uhum. E muita gente, isso aí não falo só na medicina, mas falo de vários pacientes meus que trabalham muito, assim, que são empresários que trabalham demais, falam, gente, eu estava trabalhando muito mais do que eu precisava, eu estava fazendo muito mais coisa do que eu precisava, e eu estava gastando muito mais do que eu precisava. Então, assim, o cartão de crédito desabou de todo mundo agora, porque está todo mundo parado, gastando, sei lá, com comida, talvez. E será que precisa retomar o padrão que tinha antes? Então, esse pensamento, que essa reavaliação foi meio forçada para todo mundo. Eu não sei quem está aqui na live, vocês concordam com isso, tá, pessoal? Vocês podiam mandar perguntas, interagir um pouco com a gente aqui. Conversa aí com a gente, pode mandar no aviãozinho, inclusive, se achar que conhece algum médico aí que está querendo aprender sobre novas habilidades, aperta o coraçãozinho, se divirtam aí no negócio. Então, eu digo que essas lives que a gente faz, então,
quando faço live com algum especialista, então você está especializado em finanças, né? Uhum. E eu tenho essa especialização, que é essa parte geralzona de consultório, mas aqui, gente, é uma consultoria grátis, então vocês têm aí mais meia hora que vocês podem aproveitar. Vocês podem não aproveitar também, mas estamos aqui abertos para responder o que vocês quiserem. Acho que o Hélio não vai mandar boleto para vocês. Não, tá tranquilo. Eu acho que é bem legal esse entendimento que as pessoas precisam justamente buscar ali, do que é importante em cada momento, que vai mudando. Esse negócio que você falou da corrida continua, nossa, é muito padrão do que acontece, né? A pessoa entra num padrão e fala, não, ela decidiu lá no começo, no meio da residência, que ela precisava seguir alguém num consultório e ia naquele plano. Mano, o cara entrou, começou... o parado do nosso. O cara entrou naquele plano. Eu tô com o cabelo grisalho, eu já tô ficando com o cabelo branco aqui, ele tá... Eu fiz 40 anos agora, tô velho já. Pô, a minha barba é toda branca, eu tenho 38, cara. Você tá bem. Então a gente entra naquele plano de sair seguindo o que falaram pra gente que era legal. Falei, vou seguir um cara e trabalhar. E aí você vai percebendo que é um plano de vida de, sei lá, 15 anos seguindo alguém para depois montar o seu consultório, para quem sabe daqui, quando você tiver 50 anos, encher o seu consultório. E no meio do caminho você percebe que você não tá curtindo esse negócio, mas você vira, putz, já andei tanto até agora, não vou parar e mudar o caminho, vou seguir mesmo achando uma bosta, sei lá o que eu tô fazendo. E eu acho que um dos grandes problemas que às vezes a gente enxerga, e que eu acho que é um dos grandes perrengues ali, é o médico ganhar bem pelo que ele tá fazendo, só que aí ele não gosta daquilo. É você tá trabalhando num esquema que você achou que ia ser legal, você passa a ganhar bem naquilo, só que por algum motivo você não tá gostando, só que você tá ganhando bem. E aí você fica naquela prisão, fala, puta, eu vou abandonar esse bom salário que eu tenho em troca de buscar alguma outra coisa que talvez eu nem saiba o que é, mas eu vou ficar com a certeza aqui de que eu tô sofrendo, que não é o que eu queria outro caminho, mas tá me pagando bem, paga a conta, paga os boletos em casa. E você acha que tomar essa decisão de sair e buscar o que a pessoa realmente quer, talvez seja um grande empecilho, justamente pelo quanto que a pessoa recebe por aquilo, né? Aqui a gente foi treinado a não reclamar, né? Desde a faculdade a gente foi treinado a fazer e não reclamar e pronto. E além disso também é uma cultura nossa, né? Médica de se mostrar inabalável, de ter vergonha de ter vida pessoal. Então isso agora está caindo por terra, mas... Então assim, você imagina, você dizer que está cansado, externar isso, sabe? Colocar isso para alguém, ó, não dá mais para mim, tá puxado para mim. Uma coisa difícil, é muito difícil de se fazer, mas precisa de muito autossegurança para poder você tomar as rédeas da sua vida, sabe? E não é fácil. Você dizer não para uma oportunidade, entre aspas, é muito difícil. Mas é o caminho para você não ter burnout, porque o dinheiro, cara, não tem dinheiro que pague a doença, né? Não importa, o Bill Gates que falou, não importa o quão rico você é, você não consegue pagar alguém para deitar no seu leito do hospital se você ficar doente, entendeu? Então eu acho que é válida essa reanálise. Será que as coisas estão boas para mim, sabe? Será que minha semana tá ok? E esse período de pandemia, ele é bom para isso. Essa pausa, ela é boa. O que a gente vai devolver para nossa vida, sabe? Ainda sobre esse planejamento, tem um coach canadense chamado Todd Herman, e ele fala assim, ele é coach de um monte de atleta olímpico, o cara é bem bom mesmo. Uhum. Ele fala que a nossa projeção, a gente pode ter um objetivo futuro, então, sei lá, daqui 10 anos eu quero ter meu consultório assim, assado e tal. Mas o nosso... Quando a gente chegar lá, não é... Por exemplo, eu daqui 10 anos não sou o mesmo Daniel de agora. Minha cabeça vai ter mudado muito. Esse futuro, quanto tempo dura para você... O meu futuro de hoje sou eu daqui 3 meses, ele fala. Então, assim, você tem que pegar o seu ano e transformar em 3 meses. E depois de 3 meses, você já vai começar a mudar o seu pensamento e você reavalia o que você quer, para o caminho que você quer, até se você quer aquele caminho. Então, quando a gente faz plano a longo prazo, a gente não pode esquecer de ficar se reavaliando. Porque é aquilo que você falou, é um acumulado que às vezes a gente nem quer mais aquilo, mas a corrida continua. E o gasto continua, e o gasto não só o gasto financeiro, mas o gasto emocional, o gasto físico. Então é importante essa reavaliação meio constante aí. Eu vi o Murilo Gun que falava isso, que eu fiz um curso de criatividade dele, ele falava muito sobre
essa vontade, esse medo da gente de abandonar tudo que você já fez até agora para seguir outro caminho. Mas ele fala, cara, o que já fez, acabou, é ponto final ali. O importante é daqui para frente. A única certeza que você tem é que você não está gostando daquilo que você já fez. Então, é ter uma visão diferente para aquele acumulado. E tudo aquilo que você já fez vai te dar já te deu um aprendizado importante. Então, ele pode e provavelmente vai ser usado na hora de você construir alguma coisa lá na frente. O Steve Jobs também falava que na hora que ele foi fazendo as coisas que ele queria fazer, não fazia o menor sentido o que ele estava fazendo. Ele foi fazer caligrafia, depois ele foi fazer umas outras habilidades, mas depois, quando ele olha para trás, ele começa a enxergar os pontos e ver as coisas se conectando. Então, talvez não faça o menor sentido o que você está fazendo. Tipo, quando eu pensei, falei, mano, eu estou fazendo finanças e medicina, como é que eu vou conectar esse negócio, assim? Tipo, eu gostei disso, estou mergulhado, estudei, como que eu posso conectar? Mas quando você olha para trás, fala, não, agora faz todo sentido, eu vou ensinar isso para uma demanda que os médicos estão precisando. Então, vai simplesmente experimentar coisas novas, eu acho que faz muito sentido aqui no caminho. A gente tem uma pressão social, né, de manter aquilo que a gente está fazendo, o status quo, né? Você mudar e você dizer não para muita coisa, você vai ouvir crítica de todos os lados. Mas eu acho que é isso, você está infeliz, você tem que buscar outras coisas. Eu li um livro chamado Range, quem escreveu chama David Epstein. Ele escreveu um livro também chamado The Sports Gene, que é o gene do esporte. Uhum. E ele fala por que pessoas que têm muito esse range, que é de amostragem, assim, uhum. Por que pessoas que fazem muitas coisas conseguem se dar muito bem num mundo ultra especializado, porque hoje tudo é ultra especializado. E ele fala de vários, desde artista, tipo, desde... qual que era que ele falava? Desde Van Gogh, por exemplo, até gente da seleção de futebol da Alemanha agora, que são pessoas que faziam outras coisas e que quando estavam amadurecendo aí, a parte mais madura da carreira que se especializaram, mas elas faziam outras coisas. Então acho que parece que mais da metade da seleção da Alemanha que ganhou a Copa aqui não era jogador profissional de futebol até os 12, 13 anos, fazia outros esportes. E aí, tipo, com 13, 14, 15 anos começou a especializar. Então, ele até começa o livro falando do Tiger Woods versus Rafael Nadal. E ele fala que o Tiger Woods é outro especialista desde os 3 meses, né? Tem um vídeo dele com, sei lá, com 3 meses não, mas com 11 meses de idade, batendo bolinha de golfe, e fala que o Nadal surfava, fazia um monte de coisa, um monte de esportes, e já mais para final da adolescência, mais para frente ele começou a jogar tênis. E assim, é isso que você fala, você gosta de finanças, você foi estudar finanças, você gosta de medicina, você foi estudar medicina, e de repente o negócio se encaixa, o negócio se enquadra, e aí vai. E comigo tem sido a mesma coisa também, tenho estudado um monte de outras coisas, e para mim, você vê, o evento é uma coisa que eu gosto, e hoje faz muito sentido do que eu fiz aqui. Não, isso é muito legal. Acho que buscar todas essas habilidades também ajuda a gente a avaliar a ajuda que a gente vai pedir, né? Uma vez que a gente não vai se tornar um especialista em tudo isso, o que eu falo assim, na hora que você vai terceirizar alguma função para alguém, é bom que você saiba cobrar o resultado, né? Porque quando a gente terceiriza uma função, por exemplo, você vai num restaurante, terceiriza uma culinária, é bem fácil de você avaliar o serviço que você está recebendo. Mas quando você está terceirizando um processo de, sei lá, marketing na sua clínica, se você não souber nada sobre marketing, qualquer resultado que te entregarem não vai significar nada. Finanças é a mesma coisa. Se você não souber nada sobre o assunto, vai ser bem difícil da pessoa entender o resultado que está entregando e tentar buscar alguma coisa melhor para ela. O Pará fez um comentário aqui, que ele mudou da carreira médica para gestão de clínica e realmente é um baita frio na barriga, e quando você larga, entre aspas, uma coisa e vai fazer outra, você vai ouvir muita crítica, você vai ouvir muita gente. Então aquilo que eu falei, você tem que ter uma autossegurança de que é um caminho que você quer e pronto. Vai dar medo? Vai dar medo. Óbvio que você vai se questionar, vai se questionar. Acho que não existe essa mudança sem esse questionamento. Mas se você perguntar, e eu assim, conheço bastante gente que decidiu mudar de rumo, se a decisão da mudança foi uma infelicidade no que você tinha antes, 100% das pessoas estão felizes com a mudança, independentemente se está ganhando mais, ganhando menos. Porque você está saindo de um lugar que você está infeliz. Não importa onde você está indo, você está saindo do infeliz.
E é raro a pessoa sair do infeliz e ir para o mais infeliz. Raro, raro. É difícil mesmo. Acho que faz todo sentido. Acho que você continuar buscando aquilo que te faz feliz e se arriscando mesmo, porque Sim. não tem. Você tem pouco a perder se você já está infeliz, né? É claro que não é um tiro, é claro que não é um tiro no escuro, né? Não é que, por exemplo, não é que o Pará falou, eu sou ortopedista, mas resolvi jogar golfe, então eu vou virar um golfista profissional, eu vou tocar flauta. Larga Uhum. tudo e vai tocar flauta. Não é assim. Existe uma Tem uma transição, construção. uma construção, existe um momento de decisão de transição, mas que vai ter medo na hora, vai. E você falar não para alguma coisa, gera um frio na barriga, gera. Mas continuar infeliz, será que é válido? Acho que não tem dinheiro que pague, sabe? Eu concordo, eu concordo. É, Acho que tem que buscar isso. E o que eu falei, assim, acho que trabalhar menos, buscar trabalhar naquilo que você gosta, acho que é bom para os dois lados, né? Bom para você, bom para quem você está entregando o seu serviço, né? Porque eu acho que sim. também a gente trabalha numa área que se você está entregando um serviço porco porque você está cansado ou você não gosta daquilo, vai ser terrível também, né, para o seu cliente. Então é muito melhor você estar entregando alguma coisa. E aí, como você falou, acho que questão de sucesso ali é pessoal, não necessariamente vai estar relacionado com dinheiro, apesar de que a gente tem um mínimo padrão de dinheiro para receber, mas não sei, eu acho que se dedicando, você tem muitas opções ali de quanto que você vai poder se arriscar. E dentro da medicina, as áreas recebem mais ou menos parecido, assim, em termos de... Existe uma base, assim, de quanto que você ganha. Então, você consegue fazer um sistema que você paga as suas contas e consegue se arriscar com fora, assim, sem ter que fazer um tudo ou nada, um abandona tudo e vai. Acho que você consegue fazer essa transição de uma forma mais suave, quem sabe? De novo, eu acho que o período de pandemia e a pausa obrigatória fizeram com que todo mundo de- é, deu a oportunidade de todo mundo fazer uma reflexão sobre o quanto está gastando, aonde está gastando, aonde está trabalhando e como que quer fazer essa volta, sabe? Pera, eu Você vou virei a câmera. Não, eu você só sumiu virei a para mim. câmera. Ah, não, tá. Então eu acho que essa reflexão é muito importante. O que que a gente vai devolver para a nossa vida profissional assim que passar essa história toda, né? Na verdade, pessoal, quem estiver no stand-by esperando voltar como era antes, vai estar perdendo tempo. Já estamos num processo de transição, os atendimentos já estão acontecendo, então acho que todo mundo tem que já começar aí a correr atrás disso, mas tem muita coisa que deixava a gente infeliz e que a gente hoje vê que não é obrigatório voltar. Porque ninguém morreu porque parou de dar um plantão agora, entendeu? Ou porque Uhum. parou de atender um convênio, ou porque diminuiu o movimento, óbvio que nesse período. Se a gente trabalha com consultas, a gente não tem consulta nunca mais, vai ser muito ruim. Mas isso deu para ver que aquele ritmo frenético de 5 hospitais, 200 equipes, será que a gente precisa daquilo? Eu acho que não. Então, foi interessante essa reflexão nesse período. Eu acho bem legal. Eu falei para muita gente também, aproveitar que saiu tudo e recolocar com moderação, né? Pensando em Sim. tudo, eu acho que isso faz todo sentido. E você tem alguma recomendação aí para as pessoas que querem, sei lá, buscar novas habilidades, onde que vai buscar esse tipo de conhecimento, seja em livros, palestras, cursos que você tem feito ou que você recomenda as pessoas fazerem? Eu gosto de ler muito, então eu leio muito dessa parte não médica. Se alguém quiser me perguntar uma coisa específica e algum assunto específico, talvez eu possa responder com mais precisão, mas eu acho que a leitura, pessoal, é uma coisa que faz muita diferença. O que fez muita diferença para mim foi comprar um Kindle, que é um livro eletrônico, na verdade, e que não é igual você ler num celular, então ele tem Uhum. ele é opaco, dá para você ler sem ficar com luz na cara, então toda noite eu leio um capítulo de algum livro. Então isso me gerou assim uma atração de leitura muito grande. Eu tenho lido muitos livros assim, 2, 3 por mês de coisas não médicas. Isso tem me ajudado muito. Eu acho que depende do que cada um está buscando. Tem vários lugares para procurar. Uhum. Vou fazer um pouquinho de propaganda. O evento do O Por favor. Consultório, a gente traz um pouco de tudo. Então, Uhum. até a Mônica perguntou por que eu decidi fazer o podcast. No podcast, é como se eu trouxesse palestrantes semanalmente para eu ficar fazendo pergunta. E aí, como é que você acha que o médico pode vender melhor? Como que a gente pode cobrar mais? Ou como que a gente tem que fazer nosso marketing? Onde a gente tem que investir? Uhum. Então, assim,
eu vou trazendo essas pessoas e vou semanalmente conversando com elas. Então, é um lugar para você se atualizar. É só procurar ou no Apple Podcasts, ou no Spotify, ou no SoundCloud, ou no Deezer, escrever o consultório, o que vocês acham. Eu tenho também mandado e-mails semanais com dicas para o consultório, são dicas bem variadas mesmo. E aí é só entrar no cresçameuconsultório.com e se cadastrar. Propaganda, propaganda atrás de propaganda. Manda, manda. E tem o Insta aqui também, que eu também dou um pouco de conteúdo. E a gente está até pensando agora nesse segundo semestre aí sobre alguns eventos online e tal, e para poder suprir essas necessidades. Mas o que eu gosto é que as pessoas me perguntem, então, assim, que falem, ó, você podia ir atrás disso, ir atrás daquilo, ou ir atrás de um convidado que fale de tal coisa ou de tal pessoa. Isso é muito legal porque principalmente com o podcast, eu tenho essa oportunidade de chamar as pessoas, entrevistar essas pessoas e fazer as perguntas que a gente quer ouvir, sabe? Voltadas para o consultório, para o atendimento. Legal. Pelo que eu entendi, o consultório, cada evento é diferente, né? São, tipo, pessoas diferentes que vão. Então, tipo, a pessoa pode frequentar aí em todos os eventos, porque provavelmente ela vai ter... Sim. Ela vai ver palestras diferentes, ângulos diferentes em cada um dos eventos que você faz. Sim. Os três primeiros eventos foram assim, dessa maneira. O próximo evento, e daqui para frente, a gente está tentando fazer muito mais individualizado. Então, por isso que eu falo, é importante vocês perguntarem e falarem, ó, pô, Daniel, a gente queria ouvir disso, a gente queria aquilo. Porque a gente consegue hoje individualizar muito a entrega, sabe? Então é isso que eu estou buscando com o evento, poder individualizar essa entrega, saber quais são as dores, quais são as vontades aí de todo mundo, para a gente poder ajudar. Porque o mais legal é saber, o mais legal de tudo de fazer isso é saber que a pessoa cresceu e se desenvolveu. Então, no ano passado e também no começo desse ano eu fiz algumas mentorias, então ajudei algumas pessoas individualmente. E é muito legal ter esse feedback. Falei, nossa, Daniel, melhorei demais, cara. Então tinha gente que tinha um problema com agenda e hoje o problema já é o excesso de pacientes. Assim, é muito legal ver o desenvolvimento. Mas, de novo, para a gente poder entregar, a gente precisa saber qual é a dor. Então é igual... talvez seja a mesma coisa com a sua consultoria, né? Sim. Porque, óbvio que existe um diagnóstico geral que você vai fazer, mas você precisa entender o que está pegando para aquela pessoa, né? Sim, às vezes o problema é aporte de dinheiro, às vezes o cara não sabe como investir, às vezes o cara tem algum objetivo de médio prazo mudando. Realmente é bem individual, o foco tenta ser o mais individual possível ali nesse processo. Sim. Você falou sobre leitura, uma coisa que eu fiz e que as pessoas podem tentar, muita gente não gosta, mas eu gosto de audiolivro. Então, que é a mesma linha dos podcasts, né? Então eu assino uma plataforma chamada Audible, porque não tem nenhuma plataforma em português, pelo menos não tinha até a última vez que eu olhei, com livros bons. E a Audible tem absolutamente tudo quanto é tipo de livro. E é meio podcast, né? Leitura de livro. Então, para mim, foi uma mudança de paradigma em consumir livros. Eu acabei não indo na linha do Kindle, linha dos audiolivros. Então, se alguém quiser testar, a plataforma Audible é muito boa nesse sentido. Os livros são em inglês, então o inglês tem que ser razoável da pessoa para ela entender. E uma que filtra bem, que eu gosto, é o do 12 Minutos, que eu gosto de usar ele como um filtro para saber se o livro é bom ou não, entendeu? Porque a gente tem aquela noção de que você não pode ler todos os livros do mundo. Então, cada livro que você escolhe é um que você vai ter que deixar de lado ou vai ter que entrar numa fila. E o 12 Minutos, eu acho que eu gosto dele nesse sentido. Eu olho o título e eles dão um resuminho de 20 minutos, assim, aí você já ouve e já fala, parece que tem um conceito interessante, aí você pega, assim, o livro para ler. Eu acho que não para substituir, mas meio para filtrar os livros. É bem legal. E o Vitor sugeriu aí. Você quer falar? O Vitor, pessoal, a gente estava conversando há um tempo sobre a decisão de mudança de carreira, quando você está infeliz. Pessoal, você tem um cara que fala sobre autossegurança e buscar o caminho e dar força para você realmente ir atrás do que você quer, é o Vitor. Então, quem tiver aqui e quiser seguir, Vitor Cury, pode seguir lá. O Vitor fala muito disso, de se criar o seu caminho. Então, teve aqui o Pará que falou que parou de atender e começou a fazer a parte de gestão, e muita gente falando que existe realmente essa dúvida aí de, pô, tô infeliz, será que vale a pena abandonar o que eu tô fazendo a despeito da grana que eu tô ganhando para fazer uma coisa que eu gosto? Quem tiver nessa dúvida, segue o Vitor, que ele fala muito disso. E uma dúvida que eu tenho, que eu quero perguntar para vocês que falaram aí do audiolivro, esses resumos, eu fico com uma impressão assim, quando eu leio um livro, eu tô fazendo uma sessão de terapia. Certo.
quando eu ouço um resumo de livro, e por isso que eu não gosto, é tipo, eu tô numa festa e alguém fala, não, é como se fosse uma psicologia meio barata, que eu vou entender o motivo, só que eu não fiz o trabalho terapêutico, entendeu? Então, assim, você pode falar, ó, a mensagem desse livro é tal, tal e tal. Pô, legal, tal, mas deu meia hora eu já esqueci a mensagem. Se eu li o livro, isso se internaliza dentro de mim. Então, por isso que eu gosto de ler. Eu não sei se eu estou viajando nessa minha Não, comparação. faz sentido e também tem a questão de atenção também, por ser a audição fica meio passivo, né? Às vezes você está fazendo alguma outra coisa, o negócio está simplesmente falando blá 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 no ouvido, às vezes você perde. Então, requer que você tenha uma atenção e tem muita gente que simplesmente não consegue. A pessoa começa a viajar e deixa aquela voz passeando e perde. Então, assim, tem alguns tipos de livro que para mim funcionam melhor para ouvir. Então, se o livro for muito técnico, não funciona para mim ouvir, porque eu perco informação, começo a viajar. Mas se for um livro do tipo, contando a história, por exemplo, do cara da Nike lá, o Shoe Dog, ou alguma coisa assim, que o cara tá contando uma história e você consegue, ainda que você perca 30 segundos do que o cara falou, você tá pegando o fio da meada, funciona bem. Então, precisa ser coisas que você, ou tipo, livros que repetem muito, que são bem repetitivos no conceito. Quando tem muitos desses livros que são de desenvolvimento pessoal, que eles são bem repetitivos, funciona bem também, porque ela tá repetindo toda hora, então ajuda. Agora, se o livro for técnico, não dá para mim também. É realmente a mensagem, ou se ele for muito sucinto na mensagem, tipo, ele fala uma, duas vezes e vai embora, preciso ler também, que aí eu tenho um problema com a atenção. Aí, então eu dou uma filtrada. É bem individual, né? Bem É bem individual. Tem gente individual. que gosta de ouvir, tem gente que gosta de ler, mas é bem individual. Tem gente que gosta de ficar com o papel na mão mesmo. A minha esposa Sim. não curte nada de papel ou ficar ouvindo assim. Os podcasts vai bem para mim, para todo mundo. Eu acho que para muita gente eu gosto porque ele, como é uma conversa entre duas pessoas, você realmente consegue acompanhar fazendo outras coisas, né? Otimiza seu tempo de deslocamento na Mas academia. mas acho que mesmo no podcast, ali, às vezes, dependendo da pegada e do ritmo da conversa, o negócio fica meio chato, Você se fica meio perde. moroso. Então, às vezes, não dá vontade de ouvir. Então, eu tento me forçar no podcast a deixar um negócio com ritmo, sabe assim, uma pegada que tem que ser uma conversa interessante. Se ficar uma conversa muito viajante, então, às vezes, a gente acaba editando um pouco. Uhum. Ou se a gente se desvia muito de um assunto, então a pessoa quer lá ouvir porque ela quer entender de ferramentas do Google para um consultório médico. Tem lá um episódio com o Rogério. Que quem quiser ouvir é fantástico. O Rogério é super acelerado, mas se a gente começa a falar de outra coisa e sai muito, fica ruim para quem está ouvindo. Então, às vezes eu tenho que tirar essa parte porque precisa ter uma dinâmica, sabe? Sim, sim, concordo. Essa habilidade aí de editar podcasts você mesmo que está fazendo, você mesmo que está, ou você contratou alguém para... Então, todos os processos, tanto os meus processos no consultório como os meus processos do evento, sempre eu faço inicialmente. Uhum. E Apanha. apanho, entendo o processo e depois, claro que coisas muito técnicas eu não posso fazer. Por exemplo, o Vitor, a agência dele também ajudou num dos eventos também a divulgar o evento, foi muito legal. E eu não sei fazer essa parte técnica também dessa parte de agência, mas eu entendo do processo, estudo o processo. É aquilo que você falou, você não precisa ser um expert nas coisas, mas é bom você entender o que está acontecendo, sabe? Sim, Até para você ter mais segurança na escolha, para você poder ter mais segurança, principalmente quando o negócio dá errado e falar, não, eu sei que todo mundo fez o seu melhor, sabe? Então acho que sim, isso é interessante. O Vitor está defendendo aí o livro. A ideia do Vitor é muito parecida à minha e à dele, que é validador de se vale a pena ou não olhar o Sim, livro. Então sim. é aquela ideia que você falou lá, você reconhece que a ideia é boa e fala, tá bom, então eu vou ler sobre o assunto, porque eu acho que talvez tenha coisas interessantes ali. Cara, muito obrigado Imagina, eu por que esse papo agradeço. aí, foi fantástico, acho que a gente conseguiu tirar algumas ideias bem legais aí. Por favor, fale aí dos seus canais para o pessoal saber onde te encontrar, quiser acompanhar mais sobre a ideia do consultório e os seus canais, fala aí de novo sobre eles. Bom, então quem quiser saber mais sobre o evento, o consultório, podcast e tudo mais, é só acompanhar aqui o Instagram do Consultório, Consultório Evento. Tem a página cresçameuconsultório.com, onde eu dou dicas, são pequenos vídeos, tá? De 1 a 2 minutos por e-mail, é um e-mail por semana, você abre lá, tem um vídeo meu falando de alguma dica, e as dicas são bem variadas, tá? Desde telemedicina até relacionamento entre as pessoas, mas tudo voltado para o consultório. E quem tiver problema de vesícula, hérnia, hemorroida, vai no Dr. Daniel Kruglenski.
pode ir aqui no, na bio. Lembrando, você é cirurgião também, né? Nas horas isso, tem os vagas. consultórios. Então, quem tiver gastrite, refluxo, quiser conversar comigo, é só entrar danielkruglenski.com ou aqui no Insta também, Daniel Kruglenski. Mas espero que vocês não precisem, tá, pessoal? Mas eu estou à disposição se vocês precisarem. Isso aí. Obrigado, Hélio. Valeu, Buga, obrigado até pelo mais. convite, cara. Foi muito legal. Que obrigado. isso, foi fantástico. Muito obrigado aí pela conversa.